O Vamos Conversar de hoje traz um convidado especial, Paulo Roberto Gonzalez. Ele é um dos sobreviventes da Covid-19. Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui, por aceitar o nosso convite e vim contar um pouco, né, dessa odisseia. É, realmente. Um negócio meio... É uma loucura. É uma loucura, sim. Você ficou 45 dias entubado? Não. Eu fiquei ao todo entubado 12 dias. Mas ficou 45 dias? 22 dias no hospital. 22 dias no hospital. Com 95% dos pulmões tomados. Eu tive 95% do pulmão tomado. Eu dei entrada no hospital no começo de fevereiro, dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro era um sábado. Eu tive já tinha uma semana ou mais que a gente estava em casa. Tava isolado eu e minha esposa em casa. E assim, foi muito doido, porque começou... A primeira pessoa na minha família que apareceu com os sintomas foi o meu pai. Finalzinho de janeiro, um dia eu cheguei na loja, né? E... aí eu cheguei, dei de cara com ele, sentado na poltrona do computador, assim, com uma cara de acabado, assim, sabe? Eu falei, o que foi, pai? Ele falou, eu tô com uma gripe. Peguei uma gripe brava. Ainda brinquei com ele, falei, toma cuidado, não é bem assim. E a gente tava indo na casa de uma senhora em Itu, a gente tava indo ver uma mercadoria. Ainda brinquei com ele, falei, pai, sem a gente saber nada, o que é, o que não é, tira essa máscara do rosto aí, porque é uma senhorinha que a gente vai lá. Não, beleza. Isso que dá, você lembra a data? Isso aí foi coisa de dia 20 de janeiro, mais ou menos. De 21 ou de 20? De 20. De 20. De 20, tá certo? Não, 21, desculpa. 21. É porque fez um ano. Fez um ano, vai fazer um ano agora em fevereiro que eu saí do hospital. Tá. E aí fomos pra lá, visitamos essa senhora. Graças a Deus não deu nada, porque depois eu vinha a ver ela tá bem. E daí, a partir daquilo ali, cara, na hora, primeira coisa que eu fiz, eu liguei pra minha sogra, liguei pra minha esposa, não lembro exatamente, mas eu falei, o meu pai tá com um sintoma de gripe muito forte, e a partir de hoje eu falei pra ela, e como eu tava direto com meu pai, que a gente trabalhava junto, e eu falei, liguei pra minha sogra e falei, Doroti, eu não vou pegar a Isa na sua casa hoje, não. Falei, a Isa vai ficar com você na sua casa. Isa é sua filha? A minha filha, uma menina de 7 anos. Aí eu peguei e falei, ela vai ficar na tua casa até segunda hora pra gente saber o que é que meu pai tem. Porque assim, eu falei, simplesmente se meu pai tiver, alguma coisa eu também vou estar. E foi dito e feito. Meu pai foi o primeiro, o quadro dele foi se agravando. Em 29 de janeiro, salvo engano, ele foi internado. Ele saiu daqui, né? Ele teve entrado aqui na Santa Casa, mas por conta de plano de saúde, ele acabou indo para Unimed em Sorocaba. E eu também eu já tinha feito o teste, eu estava com o Covid também, e minha esposa também. Ela fez o teste, mas o teste dela deu um falso negativo pela questão tem um prazo que eles falam para você esperar para fazer. E a partir dali a gente ficou isolado em casa, o meu pai internado em Sorocaba. Aí, foi isso mesmo. Aí ficamos em casa, tomando medicamento que na época o posto que era o Sentinela, na época passou pra gente, é o kit, exatamente. E assim, minha esposa passou mal, tudo bem, mas foi melhorando. E o meu quadro não. O quadro do meu pai foi piorando. E eu fiquei tão ruim que você... Seu pai também tomou o kit? Meu pai tomou, acredito que tomou... Mas eu não lembro exatamente se meu pai tomou, pra ser bem sincero pra você. Mas a gente tava indo todo mundo, porque ao todo, da família, pegou 7 pessoas. Pegou o meu pai primeiro, pegou eu, aí pegou a esposa do meu pai, pegou a minha mãe, e eu acredito que fui eu ainda que passei pra minha mãe. A minha mãe passou pro marido, vamos falar assim, acredito eu.
A minha irmã, a mais nova na época, no período, estava morando na casa do meu pai. Ela também pegou. A minha esposa e um funcionário nosso da marcenaria. Ele também pegou. O Jorge, inclusive, ele teve internado também. Ele só não foi parar em UTI nem entubado, mas o Jorge ficou bem ruim e ficou internado também. Acho que, salvo engano, 8 dias o Jorge ficou na Santa Casa. E foi um período muito doido, porque você fica tão ruim que você não lembra direito das coisas, sabe? Eu fiquei em casa, se eu não me engano, 8 dias ao todo, como é que fala? Isolado, eu e minha esposa. E pra mim, na minha cabeça, parece que foram 3 dias só. Eu não lembro das coisas assim, parece que você fica tão... Você vai só piorando, sabe? No comecinho eu ia sozinho, pegava até o posto, o Sentinela é próximo da minha casa, pegava o carro, ia sozinho. Mas nos últimos dias eu não tava conseguindo, não. E os sintomas eram os típicos? Extremamente tossindo bastante, muita dor na parte traseira do olho. Corpo, cara, parecia que você tinha apanhado de caibro. Tinha apanhado mesmo. Muita dor, assim. Barriga solta. Não sei se por conta de remédio, não sei dizer. Mas os sintomas eram esses. Suava demais, às vezes dava um calafrio, assim, você suava de deixar o desenho na cama do corpo, assim. E nesses dias... E a respiração? Então, eu não tinha, você sabe que o dia que eu fui internado, que foi um sábado, dia 6, eu entrei no posto, no Sentinela, muito ruim. Entrei muito ruim. Canseira, dor no corpo, fraqueza, mas eu não tinha falta de ar. Falta de ar, daquela coisa de ficar esbaforido, essas coisas, não. Eu não tive. E no dia que eu entrei no dia que eu entrei no posto, que foi esse sábado, tava tão ruim que, assim, eu lembro que eu entrei, eu vi minha mãe também já sentada na fila de também, tava se tratando. E eu sei que eu tava tão ruim, cara, que eu fui lá pro fundo lá e não queria falar com ninguém, sabe? A minha esposa que me levou ainda, porque eu não tava conseguindo dirigir. Eu cheguei lá, fiquei sentado esperando a minha vez, porque era o último dia, salvo engano, era o último dia dos medicamentos. Foi 2 dias antes, um dia antes, eu tinha ido no posto, que foi assim, a primeira vez que eu fiz uma tomografia, não tinha dado nada no meu pulmão. Não deu nada. E daí passou, eu fiz o tratamento, ou comecei a fazer o tratamento, eu não lembro em que etapa, em que dia exatamente. Foi feito um segundo exame e eu tava com 15% do pulmão comprometido. Aí eles falaram, não, o seu medicamento vai ser mudado. Eu lembro até alguma coisa da esposa do meu pai, a Eliana, comentando que falou, agora você vai tomar um medicamento igual ao do teu pai, por conta de diabetes. Tinha uma coisa, até o médico na época que me atendeu falou pra mim assim, esse remédio que você vai tomar agora, ele vai mexer com a sua... Não foi nem a glicemia que ele falou. Ia agravar um pouco a diabetes. Alguma coisa assim. Ele falou assim, então toma cuidado com questão de carboidrato. Aí na época eu lembro que foi uma quinta-feira, fui pra casa, eu e a Ana, os dois ruim. A Ana fez uma janta pra gente, e eu falei, amor, eu não vou comer arroz, eu não vou comer nada de carbo. Também você não tava nem comendo, assim. Aí eu pedi pra ela fazer, ela fez uma carne moída com ovo cozido, cortadinho, assim. A hora que eu fui comer, a hora que eu levei aquilo na boca, parecia que a carne moída, parecia que eu tava mastigando sal grosso, só que mole, por causa da consistência da carne moída, porque não tinha gosto nenhum, eu só sentia o sal. Eu falei pra ela, ainda brinquei com a minha esposa, amor, deu uma carregadinha no sal. Ela falou, não tava, eu tô comendo aqui. Eu falei, nossa, eu não consegui comer direito. Comi ali 2, 3 colheradas ali, não consegui. No outro dia no almoço, não tinha comido nada, aquilo lá sobrou, fomos comer no almoço a mesma coisa. Mas assim, eu não perdi paladar, eu perdi o paladar, vamos dizer assim, ou parte do paladar, porque sal eu sentia. O sal eu não sentia o gosto E o olfato eu não perdi. E esse dia que eu cheguei mal no posto, dentro do posto onde é o Sentinela, lá tem uma salinha
que é como se fosse uma triagem, assim, para quem entra lá. Eles medem sua glicemia, medem sua pressão, e por conta do coisa, eles medem também a oxigenação, né? Aquele Sim. aparelhinho da... Oxímetro. O oxímetro, exato. Aí eu mesmo levantei e falei, meu, eu tô ruim. E a minha esposa, coitada, cuidando de tudo a gente, porque ela também tava, mas ela tava melhor, um pouco. Tava eu pra um lado ruim, a Eliana, a esposa do meu pai, ruim, o meu pai em Sorocaba internado, a minha irmã também, a mais nova, também na casa, isolada, e a minha mãe e o marido também fazendo acompanhamento, só que eles ainda iam pegar, porque o mais avançado tava eu e meu pai. Eu acho que fomos os primeiros a pegar. E aí eu falei pra minha esposa, né? Falei, amor, eu vou pedir pra moça lá ver o que tá acontecendo comigo, porque eu tô muito ruim. Falei, eu vou desmaiar aqui, sei lá o que vai dar em mim aqui. Aí eu saí dali, fui lá na salinha, falei, moça, uma moça que me atendeu lá, foi bem comigo. Falei, eu não tô me sentindo muito bem, eu queria ver o que pode estar acontecendo, eu acho que eu vou desmaiar. Aí ela veio, mediu minha glicemia, a glicemia tava boa, dentro do padrão. Mediu a minha pressão, a pressão tava boa. Aí a hora que ela colocou o aparelhinho do oxímetro no meu dedo, ela fez uma cara de espanto pra mim, assim. Ela falou assim, essa não tá legal mesmo, sua oxigenação tá muito baixa. Mas não falou quanto? Não, eu não lembro. Ela deve ter até falado, mas eu tava tão ruim que eu não me lembro. Eu sei que daquele ponto ali, já tiraram eu dali na hora, me levaram lá numa sala no fundo. Aí eu cheguei lá na sala, me colocaram oxigênio. Cheguei lá, dei de cara com a esposa do meu pai, que também já tava lá com oxigênio, a Eliana. Ela deitada numa maca e eu sentado numa cadeira lá. Eu acho que levou o quê? Na minha cabeça, acho que foi uns 15 minutos, chegou uma ambulância lá pra me levar. Porque ali o que aconteceu? Antes de eu ir na Santa Casa naquele dia, pode ser que tenha algum erro aí na cabeça, porque na época a cabeça ficou uma loucura. Mas eu lembro que eu fui pra Santa Casa naquele dia, antes de eu ir lá pro último dia, pediram pra gente ir lá fazer a última tomografia. E nessa tomografia, eles iam mandar o resultado direto pra lá. Eles não passavam o resultado lá, eles passavam o resultado direto pro médico que ia atender a gente lá no posto, ou no Sentinela. E no Sentinela, depois que eu tive esse quadro que eu fiquei ruim lá, eu acho que eles levantaram a minha ficha lá. E salvo engano, ou foi 35%, ou eu já estava com 65% do pulmão comprometido nesse dia. E você conseguia respirar? Eu estava respirando, eu não tinha falta de ar, eu tinha extrema fraqueza, né? Que nem eu falei, fraqueza, corpo muito dolorido, mas falta de ar mesmo, de ficar esbaforido, essas coisas, eu não tinha. Que coisa engraçada, porque cada organismo exatamente. é único. Né? Exatamente. E aquele dia mesmo me levaram pra Santa Casa, não deixaram eu ir nem andando pra ambulância, me levaram numa cadeira, já com oxigênio o tempo todo, fui deitado com aquele balãozinho, aquela ogivazinha de oxigênio até a Santa Casa. Aí de lá, entrei na Santa Casa, fui parar numa sala que é uma sala de emergência ali. Aí ali na hora apareceu na época ela era, se eu não me engano, ela era enfermeira, chefe, alguma coisa assim na UTI, que ela é prima da minha esposa, Vanessa Morial. E ela veio conversar comigo por conta dela ser da família, a gente ter uma certa liberdade, né? Ela veio conversar comigo, ela foi bem explicativa comigo. Eu falei, Paulinho, o seu quadro é assim, assim, assado, você vai ficar internado. E ao que tudo a gente tá vendo aqui, você vai subir hoje pra UTI. E pela gravidade do quadro, não é de abusar de você ser entubado ainda hoje. Vamos dizer assim, isso na minha cabeça, não sei exatamente se foi isso que ocorreu. O que ocorreu, exatamente. Tamanho era a cabeça que você ficou nessa... E eu falei, tudo bem, eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, né? Eu só pedi, eu tirei a aliança, pedi pra ela, falei, você entrega pra Ana, né? Que ela falou que não podia, se eu tava com alguma coisa de metal, eu acho que eu tava com corrente, eu não sei. Eu sei que eu entreguei a aliança, eu lembro que eu entreguei pra ela. Falei, você entrega pra Ana? Ela falou, entrega. E a partir daquilo ali, cara, eu lembro que eu fiquei um pouco na sala,
E depois que ela me deu essa notícia, que realmente o negócio era complicado, eu fiquei, eu não sei se eu fiquei um tempo... Nessas salas já me colocaram, esse dia aí eu lembro disso ainda, antes de eu subir, eles me colocaram pronado, de barriga para baixo, para liberar, para deixar o pulmão um pouco mais livre, e a minha oxigenação, a saturação aumentava dessa maneira, pronado. E esse dia eu já fiquei ali, antes de subir tudo, eu já fiquei ali um pouco pronado. E eu acho que eu fiquei um tempo ali, entre um atendimento deles e outro, eu fiquei ali, e nessa hora, depois que ela deu essa bomba, essa notícia pra mim, né, eu fiquei ali um pouco e... a cabeça da gente fica tão maluca que eu lembro que eu pensava duas coisas. Eu falava... fiquei preocupado com a minha mãe. Eu não sabia o quanto ela estava ruim ou não. E fiquei preocupado com a minha menina. Na verdade, preocupado comigo para com a menina, né? Eu falava... comigo mesmo, conversando com Deus na minha cabeça. Eu falava que duas coisas que eu não queria. Eu falava sempre assim, o normal da vida eu não quero que minha mãe me enterre, vamos falar assim, eu não quero que minha mãe me enterre, eu quero que seja o normal, não precisa ser agora, mas eu quero enterrar minha mãe e depois minha filha me enterrar ou qualquer coisa assim, não quero o contrário. Você queria que seguisse o ciclo da vida, o ciclo, né? Da vida, exatamente. Eu falei, um filho enterrar uma mãe é fácil de você engolir, agora uma mãe enterrar um filho deve ser uma coisa absurda. E eu também falava ao mesmo tempo, eu também não posso ir porque eu quero ver minha menina crescer, né? Eu quero curtir minha pequena. E é gozável, cara, que depois outras pessoas contaram pra mim que não, mas o tempo todo eu não via na minha cabeça o meu pai. Eu já sabia que meu pai estava em Sorocaba, inclusive nessa época meu pai já estava entubado. Inclusive, eu não sei nessa data exatamente se ele, inclusive, estava... Porque meu pai chegou a fazer... Meu pai teve parada nos rins e ele começou a fazer a hemodiálise. Eu não sei exatamente a data, mas eu sei que o quadro dele foi dessa maneira. E... a partir dali, cara, fui acordar, sei lá, 18 dias ou 19 dias depois, voltar a si, vamos falar assim, porque... Eu lembro de alguns flashes, foram 12 dias entubado, a partir daí, foram 12 dias entubado. Desses 12 dias, depois foram mais 6 dias de UTI, que eu fiquei na UTI. Desses 6 dias da UTI, talvez eu lembre alguma coisa de, sei lá, 2 dias de UTI. Mas muita confusão mental, muita. Não sei se devido à quantidade de remédio, também. Ou é todo um quadro, eu não sei. Eu sei que fiz muita confusão mental. Tinha muita gente com você? Tinha mais gente com você na UTI? Tinha. Isso você lembra? A UTI, então, lembro. Tinha a UTI aqui, não sei se você já chegou aí na UTI aqui, mas parece um aquário aquilo ali, né? Todo de vidro, tem algumas cortinas assim que separam os quartos, sei lá, o quarto talvez seja né? Um pouco maior do que isso daqui, sei lá, talvez um pouco mais largo que essa sala que a gente tá. E todo mundo na sua. Se eu não me engano, não lembro quantos quartos era, mas dava pra ver, do outro lado do corredor, assim, parece que tinha uma ilha no meio, que era de atendimento, que ficava o pessoal, e do outro lado dava pra você ver outros pacientes, mas tinha mais gente lá, tinha bastante gente. Até tem um quadro engraçado que aconteceu, eu vou contar, dessas loucuras na UTI. Mas eu fiz muita confusão lá, depois que eu voltei. Na UTI, depois eu fui saber disso. Um dia depois que me tiraram do tubo, que me extubaram, eu comecei a apresentar uma confusão mental meio grande lá, deixou a turma meio em alerta, e um pouco mais, durante a madrugada, ou cedinho, eu tive uma convulsão, depois disso daí, logo depois que me tiraram do tubo. Eu tive uma convulsão, aí foi feito vários quadros para saber se aquilo poderia ser um AVC, alguma coisa assim, porque foi uma convulsão. E assim, na verdade, nos exames não acusou nada, assim, não sabe se dizer se aquilo foi remédio, ou se é o corpo, a tirada do remédio do corpo que causou isso daí, ou é aquela coisa do corpo voltando ao normal, porque a convulsão, pelo que me explicaram, é uma espécie de é uma defesa do corpo, né? É uma chave geral que o corpo, em alguma coisa, de algum erro, vem
tira fora e desliga. Não tive mais o quadro, graças a Deus. Eu tô indo agora para um ano depois do pós-hospital e não tive quadro nenhum. Tomei medicamento anticonvulsionante por 5 ou 6 meses. Tomei, não podia tomar nada de álcool. Era triste ficar sem uma cervejinha. Mas eu fiquei tomando uma cerveja sem álcool pra dar uma quebrada. E aí eu saí da UTI. Depois de tudo isso daí, saí e fui pro ambulatório, né? Que fala, sim, que daí são um quarto com mais pessoas junto. No quarto que eu tava, a gente mudou de quarto, mas eu tive no quarto que eu fiquei mesmo, tinha mais 3 pessoas junto comigo. Eu era o quarto. Eram 3 pessoas mais velhas que eu. Era um senhorzinho que morava no Bom Retiro. Não me recordo o nome dele, mas ele tava bem. Ele era o único do quarto que conseguia tomar banho sozinho. E aquilo dava uma inveja na gente, porque ele pegava o torpedinho dele do oxigênio e com a ajuda da enfermeira, alguma coisa, ele ia até o banheiro e também conseguia ir no banho, tomar um banho. E aquilo dava uma inveja, cara, porque você deitado ali naquela cama, por mais que o pessoal ali atendesse você, cara, não tem nem o que falar do pessoal, me atendeu muito bem. O pessoal ali é impressionante como, eu não sei se sou eu que tive essa impressão ou se realmente aquilo é com todo mundo, mas foram de uma atenção comigo absurda. Não, absurda. O que a gente já ouviu e já viu, o atendimento foi muito bom. Fantástico. Eu diria que foram fantásticos comigo. E todo mundo, sabe? Foi todo mundo. O pouco que eu lembro da UTI, do pessoal, o pouco lá no ambulatório, que daí você já tá melhor, aí ali eu lembro bastante, tanto as enfermeiras, até de madrugada chega a ficar irritante, porque eu sou uma pessoa meio difícil de dormir, sabe? Eu sou uma pessoa que brigo pra dormir. E eu lembro que a hora que eu começava a pegar no sono alguma coisa, abria a porta, acendia a luz, era gente pra vir ver, medir pressão, medir temperatura, glicemia, a parte de oxigenação e trocar como é que fala? O soro com algum medicamento que você estava tomando. Então, assim, de madrugada, o tempo todo tinha gente ali cuidando, durante o dia também, o pessoal da limpeza, sabe? Às vezes você precisava de alguma coisa, eles estavam bem prontos, sabe? Às vezes, não é comigo, mas eu vou chamava uma pessoa, vinha, assim, nesse ponto foi fantástico. E ainda na UTI, quando eu tive quando eu comecei a voltar voltar em mim mesmo, vamos falar assim, eu lembro que eu fiz muita confusão, assim. Eu lembro de uma situação que eu tava deitado não, a maca tava meio dobrada, assim, você fica meio sentado, né? E aí eu vi, sempre passava gente, assim, eu vi passar uma pessoa, o cara olhou, deu 2 passos pra trás, olhou de novo, abriu a porta, assim, do quarto, falou pra mim, Paulo? Falei, eu. Ele entrou no quarto, oi, Paulo, bom ver você aqui acordado, conversando, tudo. Ele falou assim, você lembra de mim, né? Eu falei, olhei pra cara dele, olhei bem pra ele, assim, um cara de olho claro, cara novo, de barba, dava pra ver que ele tinha barba, mas tava todo, e com tatuagem, assim. Eu olhei pra ele e falei, claro que eu lembro de você, eu falei pra ele. Ele falou, quem que eu sou? Eu falei, você é o Finote. Eu falei, que Finote? Finote, amigo meu, conhecido meu, que faz tatuagem, que é um cara de Salto, não tinha nada a ver com ele. Ele é um médico. Então, eu faz uma confusão. Eu olhei pra ele e eu achei que era o Rodrigo Finote. Eu olhei e falei, nossa, cara. Aí ele deu risada. Ele falou, não, eu sei quem é o Finote, mas eu não sou o Finote. Ele falou, eu sou o médico tal, não lembro o nome dele. Eu que ajudei a entubar você. Falei, aí conversou, falou, muito legal ficar sabendo que você tá aqui, se recuperou bem, tá se recuperando. Mas teve um monte, assim, de confusão, assim, sabe?
E na minha cabeça teve pessoas que me ajudou lá, tipo, tinha umas poltronas que eles colocavam a gente de vez em quando, sentado, pra você sair um pouco da posição da cama, porque dói também, Sim, deitado na claro. cama ali. Aí eu lembro que eu tava numa cadeira daquelas, tipo cadeira do papai, né, aquelas poltronas do papai. E eu lembro que eu pedi pra voltar pra cama, alguma coisa, e na minha cabeça teve um cara que me ajudou, que ele nunca trabalhou na Santa Casa. Ele trabalhou há um tempo no Monte Carmelo, não tinha nada a ver com a Santa Casa. E na minha cabeça foi ele que me ajudou, que as meninas ainda falaram, olha Paulo, eu vou chamar fulano, que ele é mais forte, e ele ajuda a gente a colocar você na maca novamente. Ele não trabalha na Santa Casa, eu não sei de onde eu tirei isso daí, sabe? Então você fica muito doído ali. Você cara. viu uma história diferente. Eu tive várias coisas, você vai vendo muita coisa, sabe? Você... O que mais pesa lá é essa coisa, você não saber o que é realidade, se você tá acordado, se você tá dormindo, sonhando, ou se você tá delirando. A verdade é essa. É muito estranho. Eu tive algumas coisas assim que passavam na minha cabeça, que eu olhava, eu via umas fumaças, uns dragão no quarto, e eu falava, pô, ninguém tá vendo isso daí? Eu falava, ninguém tá vendo, isso aí não é possível. Só eu? Só eu que tô vendo isso daí. E era só eu que tava vendo aquilo lá. E uma loucura, cara, uma loucura total. Eu sonhei que eu tinha sido preso, contei pra um amigo meu que tem restaurante lá próximo da loja. Ele me encontrou na rua, ele falou pra mim assim, ô Paulo, lá na Vila América, ele me encontrou. O Kleber tem um restaurante lá na Vila América, lá no final. Eu falei, ô Paulo, ele me viu encostado, onde é um ponto de ônibus que é o ponto final na Vila América do circular. Eu tava sentado, aí ele chegou, uma camiseta branca, assim, de cola polo, igual a sua, com o símbolo do estado de São Paulo. Aí ele desceu do carro, falou, Paulo, joia? Foi bom, Kleber, joia. Onde você teve segunda e terça-feira? Ele falou assim pra mim, primeiro, você sabe que dia é hoje? Eu falei, sei sim, dia tal, quarta-feira. Ele falou, muito bem. Você sabe onde você teve ontem e hoje? Segunda e terça-feira? Eu falei pra ele, eu não lembro, e na minha cabeça eu não lembrava mesmo. E na minha cabeça eu tava internado em Sorocaba. E eu tava ali sentado naquele ponto, não sei o porquê. Eu acho que confusão, hein? Não, é uma confusão. E o Kleber falou assim, pois é, você tá preso. Eu falei, como eu tô preso? Ele falou, eu sou o novo delegado da cidade. Eu sou o novo delegado da cidade, você tá preso porque você tava fazendo baderna na cidade. Eu falei, tá bom. Ele me levou pra delegacia. Me levou pra delegacia. Na minha cabeça eu fui preso, só que assim, fiquei preso, mas eu fiquei em observação. Fiquei 24 horas no lugar. A cadeia que ele me levou, nada mais era do que o quarto onde eu tava na UTI. Então é muita confusão, cara, que você faz. Então depois que você sai de lá, você fica pensando, você fala, nossa, cara, eu acho que... O que será? Será que realmente eu vivi aquilo ali? Será que aquela pessoa me ajudou mesmo a sair da cama ali e ir pra lá ou não? Você fica muito confuso. Você perde o contato com a realidade. Muito confuso. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Você perde contato com a realidade. Eu, no finalzinho da UTI, eu olhava aquele pessoal lá na frente, assim, nos outros quartos, e eu ficava olhando. Sempre tinha um pessoal que estava deitado, entubado. O pessoal que estava entubado. Tem um monte, tem uma torre, assim, que fica na lateral da cama. São vários relógios, assim, alguma coisa que fica ali piscando, apitando. Só deve ser sobre que é tudo ligado, né? Sim. E eu olhava, tinha um senhor e uma mulher, salvo engano, assim, do outro lado, assim, com aquela torre gigante, com aquele monte de número. Eu olhava e falava, cara do céu, graças a Deus eu não tô assim, velho. Olha o estado que tá esse povo. E eu tô aqui. Tô acordado, tô falando, tô bem. Ainda bem que eu não cheguei nesse ponto. Mal sabia que eu fiquei 12 dias daquele jeito, com aquela torre ali do lado também. E você esteve ali, né? Eu estive ali, exatamente. Eu, na minha cabeça, eu tava disputando com uma pessoa lá. Depois eu fui descobrir quem era ele, mas eu via ele do lado, era um senhor, e ele ficava sentado na cama, assim, o tempo todo parado, assim, quando eu tava com a maca levantada, e ele ficava olhando fixo pra mim, e eu comecei a, ficar invocado com aquilo ali. Encarando. Me encarando. E eu olhava de longe e eu via que era um homem com um bigodinho.
Um homem com bigodinho, e aquilo me encarando, e eu ficava invocado com aquilo. Eu falava, o que tá acontecendo com aquele cara? Por que aquele cara tá invocado comigo daquele jeito? E na minha cabeça a enfermeira vinha, tipo, medir minha febre, por exemplo. Sua temperatura tá 37,5. Eu não sei se eu cheguei a perguntar pra alguém lá ou não, mas na minha cabeça eu perguntava pra enfermeira e falava, e o dele, quanto deu? O dele deu 38,5. Então eu falava, pô, tô melhor que ele. E no final da semana, vamos dizer assim, nessa semana de prova nossa, a gente ganhava, eu não sei exatamente o que era aquilo, devia ser alguma coisa das aparelhagens da UTI, mas tinha um lugar assim, no canto, da onde eu tava no quarto aqui, eu olhava pro lado esquerdo, assim, tinha um lugar assim que tinha uns rolos, alguma coisa assim, que parecia uns fios, alguma coisa assim, parecia umas fitinhas, e na minha cabeça, tipo, se no final da semana eu fosse melhor que ele, ou ele melhor que eu, a gente ganhava de brinde umas fitinhas daquela, um laço. Cara, é uma coisa de louco aquilo. Você viaja mesmo. E gozado, depois de um pouco daquilo lá, um dia eu invoquei, eu fiquei olhando para aquele homem e falei, cara, por que eu tô invocado com esse homem? Ele também tá aqui do mesmo jeito que eu, tá aqui ferrado que nem eu. Falei, a hora que eu sair daqui da minha cama, que eu for, porque já estavam falando que eu ia ser transferido pro ambulatório. Aí eu falei, a hora que eu sair daqui, eu vou levantar daqui, vou até lá na cama dele e vou rezar por ele, pra ele melhorar também, na minha cabeça. E eu não ia sair dali nada, andando nada, mas na minha cabeça eu ia fazer isso. E fui pro ambulatório. Quando eu cheguei no ambulatório, quem é que foi pro mesmo quarto que eu? O mesmo senhor. E deitado o tempo todo na maca. Aí um dia, a hora, não sei se era um almoço ou era um café que eles levantavam, né, pra gente poder comer. Pra comer não, na verdade eles davam a comida pra gente. Você não tem movimentação. Você perde muita massa muscular, ou perde ação. Você perdeu? Eu perdi 16 nessa brincadeira. Já achei quase todos eles de volta nesse um ano aí. O que é seu é seu. Exatamente. Mas é gozado, porque você não perde o recheio do sonho, você não perde. Você perde a massa magra, então você perde muita força. Muito, muito, muito. E então, você reaprende ali. Tudo bem, você não leva tanto tempo, mas você reaprende a fazer tudo. E na UTI mesmo, mesmo você desacordado, eles têm as meninas que fazem fisioterapia, fazem as coisas com a perna sua, com os braços, talvez com o tronco, e para não deixar piorar essa situação, porque você pega, eu fiquei 22 dias ao todo, você perde 16 quilos em 22 dias, e eu perdi no caso, então é uma coisa muito impactante, né? Muito forte pro corpo. E então aí esse dia que eles sentaram para almoçar ou para comer alguma coisa, eu olhei de novo aquele homem e falei, aquele homem ali é o cara que tava lá disputando comigo, né? E aí eu olhei de novo, não era, ele não tinha bigode. Na verdade, o bigode era o catéter, ou coisa do oxigênio. Coisa de louco na cabeça da gente. E daí eu fiquei olhando. Aí eu vi, a gente começou devagarzinho lá no quarto, 4 homens no quarto, não tinha muita coisa pra fazer, tinha uma televisão pequena. Eu, como era o mais novo do pessoal, eles acabaram, eu acho que a gente fez alguma votação, falaram, o controle da televisão é teu, você que demora mais pra dormir. E eu ficava mudando os canais pra gente assistir alguma coisa. E eu comecei a ouvir a voz daquele homem, eu falei, caramba, eu conheço a voz, eu guardo muito fisionomia e voz. Mas como ele tava deitado o tempo todo, e eu também deitado, fisionomia eu não via, mas a voz eu escutava. Eu falei, caramba, eu conheço a voz. E depois eu fui descobrir quem era ele, era um conhecido meu, amigo de boteco, amigo de bar, trabalha com um amigo meu. E até comentei com ele, né? E daí eu fiz, na minha cama, mas eu fiz. Eu falei, não, eu prometi, eu precisava fazer uma oração pra ele, eu vou rezar por ele. E graças a Deus eu sei que ele tá bem, depois de tudo isso daí. Agora me diga uma coisa, Paulo, quando eles vão entubar você, sem anestesia ou você está sedado antes? Não, eu acredito que... Você também não viu nada? Não, você não vê nada. É engraçado, cara, porque eu não sei dizer se já é algum medicamento que eles te dão, ou se é você porque seu corpo já tá muito ruim,
Mas você entra num estado que você se apaga, cara. Se apaga. Pra você ter uma ideia, se alguém me perguntar, você lembra de alguma coisa de dor nessa época? Eu não lembro de nada de dor. A única coisa que eu lembro de dor, eu até brinquei. Agora, entre o Natal e o Ano Novo, que eu comentei com você que a gente ficou gripado em casa, eu fui parar de novo no Sentinela. Foi eu, minha esposa, tudo, até por questão do serviço dela, que ela tinha que levar um atestado, e todo o quadro de gripe, essas coisas, está sendo tratado lá. Não sei se ainda tá, mas no Natal tava, entre o Natal e o Ano Novo tava. E quem me atendeu lá foi a doutora Ana Paula, que foi quem cuidou de mim, que ela tava encabeçando essa coisa da UTI na época. Que também foi uma pessoa muito boa comigo lá. E eu encontrei ela lá, e aí ela me falou a gente conversou a respeito, ela falou, Paulo, que bom ver você aqui bem, né, tudo. Eu falei, tô bem, mas eu tô meio gripado. Ela falou, mas fica tranquilo. Tanto é que daí eu fiz o exame de novo, fez o PCR, não acusou Covid, nada, provavelmente deva ter sido uma gripe, porque o Covid não foi. E como que eu vou dizer? Ela tava falando pra gente, falou só, tá pegando muito pessoal com gripe, essas coisas. E eu peguei e falei, doutora, eu não lembro direito como é que foi lá no passado, se eu, essa coisa do entubar, se eu tive ou não. Ela falou, pelo que eu entendi ela dizer pra mim, você já tá um pouco sedado, mas eu acho que não é completamente sedado, sabe? Eu acho que pra você entubar, eu acho que você ainda tem que estar um pouco acordado, vamos falar assim. Mas eu não lembro de nada, não. Tem pessoas que falam que quando a pessoa tá entubada, se a pessoa conversa com ela tem estímulo, tipo, a pessoa tá entubada, você fala as coisas e ela escuta, ou você passa uma memória boa para ela sobre alguma coisa de afeto, a pessoa acaba chorando. Eu não lembro de nada disso. Eu apaguei completamente, e quando eu voltei fiquei um tempo meio maluco aí, fazendo umas confusão. E quando é que você soube que seu pai tinha morrido? Então, isso daí foi assim. Logo que eu tava no ambulatório, eu vi que o pessoal, depois eu fui saber disso, mas eu vi que o pessoal tentava mudar de assunto quando eu perguntava do pessoal, como é que tava. Eu queria saber como é que tá minha mãe, queria saber como é que tá minha filha. Eu ficava muito doido querendo falar com a minha filha. E aí sempre falava, não, sua mãe tá bem. E na minha cabeça, eu te falei agora há pouco, na minha cabeça parece que eu não perguntava do meu pai. E depois eu fiquei sabendo que na verdade eu perguntei sim, mas na minha cabeça, sei lá, quando meu pai foi internado, eu tinha uma figura do meu pai, uma pessoa tão forte das coisas assim, que tipo, vai pra lá e vai voltar já de boa. Então, o meu medo foi com a minha mãe. Eu fiquei muito apreensivo com a minha mãe. E quando na verdade quem tava ruim era meu pai. E daí um dia antes de eu sair, antes de me darem alta, a minha esposa, conversando com a prima dela, né, que era a Vanessa, falou, Vanessa, como é que a gente vai fazer? Porque meu pai faleceu em 16 de janeiro, eu saí do hospital 27, então eram 9 dias, eu fiquei sabendo do meu pai 9 dias depois, mais ou menos, do falecimento dele. E aí elas falaram, como é que a gente faz? Porque a minha esposa ficou com medo, depois disso aí ainda tive essa convulsão lá dentro, e ela ficou com medo de dar a notícia aqui, eu sei lá, ter um piripaque, alguma coisa assim. Aí elas conseguiram, não sei como, porque não poderia, mas como a minha esposa já tinha tido Covid também, eles conseguiram fazer uma visita. Minha esposa foi num dia no quarto, no ambulatório onde eu tava, junto com a Vanessa e uma outra moça que trabalhava lá, que eu não lembro, ela não era enfermeira, se eu não me engano, ela era fisioterapeuta. Foram até a minha maca, né, conversando comigo, a Ana falou que tava todo mundo bem, papapá. E a Ana foi para dar notícia para mim, mas a minha esposa não teve coragem de contar.
E aí a Vanessa contou pra mim. Falei, Paulo, sabe não sei o que, você sabe que seu pai estava internado? Eu falei, sei, eu sei como é que meu pai tá. Ela falou, então, seu pai, infelizmente, seu pai faleceu, seu pai foi uma pessoa que... E assim, na hora, eu achei que esse tipo de coisas, um dia eu recebesse uma notícia dessa, ia ser uma porrada assim, mas aquilo parece que demora pra você, sabe, aquela coisa demora pra você. Eu fiquei ali meio em estado de, tipo, nossa, meu pai morreu, cara. Falei, que coisa... Você não fica, sabe, você não sente se é com você ou não, né? É uma coisa... Eu nunca tinha experimentado isso. Nunca tinha tido isso. Perdi pessoas que eu gostava muito antes disso, mas não tinha perdido o pai. E aí eu fiquei com aquilo ali e tudo. Elas foram embora. Fiquei ali meio que remoendo isso daí um pouco e pensando nas coisas e... Sabe o que acontece, Badu? Não sei. Cada um com a sua crença, enfim. Mas na minha cabeça, eu acho que quando meu pai estava ruim, meu pai, pra você ter uma ideia, tudo bem, meu pai era mais velho que eu, meu pai já foi uma pessoa que era fumante, ele parou faz muito tempo, mas ele foi fumante. E meu pai teve 50% do pulmão comprometido. O meu quadro de pulmão foi muito pior do que o dele. E ele não resistiu. E sei lá como é que é as coisas na vida. Cada um acredita numa coisa do jeito que quer, mas na minha cabeça parece que teve uma... Como é que eu vou dizer? Uma troca. Sabe? Uma coisa de, tipo, eu tava tão ruim, mas... eu não sei no que o pessoal acredita, mas na minha cabeça parece que teve uma troca, tipo... Parece que meu pai entrou no meio disso daí e falou assim, não, eu vou. E deixa meu menino. Parece que foi uma coisa meio... Sei lá. Parece que a sensação que eu tive foi essa. Foi uma coisa meio... Parece que foi uma troca. Uma troca. Um acordo. Na minha cabeça. Não sei. Não sei exatamente o que. Mas isso foi foi a sensação que eu tive. Então, tudo isso daí pesou eu lidei muito bem, eu tô lidando muito bem com esse luto, vamos falar assim, porque meu pai foi uma pessoa muito boa pra mim, muito, não só pra mim, todo dia, às vezes eu encontro algumas pessoas e vem conversar comigo e fala, seu pai fez isso pra mim, fez assado, claro, ninguém é santo nessa vida, ninguém, mas a grande maioria, e eu escutava isso antes. Não é porque depois do falecimento dele que eu escutava isso. Eu escutava isso muito antes a respeito do meu pai. E então, ao mesmo tempo que nesse período eu tive que lidar com o luto do meu pai, do meu amigo, do meu grande amigo, eu tinha que agradecer também. Porque eu estava vivo. Sim, né? Sim. Tudo bem. Meu pai foi embora, mas foi me dar a vida. A minha situação foi um milagre, vamos falar assim. Claro. Minha situação foi um milagre. Você está aqui por causa disso. Exatamente, a minha situação foi um milagre. Então, ao mesmo tempo que você tem a dor da perda, você tem a graça. Você tem a graça de estar aqui, de poder continuar as coisas, graças a Deus, com saúde, com quase todos da família, com a minha filha, minha mãe, minha esposa, enfim, todos da família, você entendeu? Então, isso é uma... Até às vezes eu fico pensando que como que lida com como minha família, cada um tem sua maneira de lidar com o luto, né? Mas eu acho que eu tô conseguindo lidar melhor com isso do que até com as minhas irmãs, por exemplo, porque, tudo bem, elas também tiveram a graça de não perder o irmão, mas elas perderam o pai, e elas não estavam, ou pelo menos não a esse ponto, mas não estavam ruim que nem eu, a minha irmã do meio não, a Janaína não teve Covid, graças a Deus, nem ela, nem a filha, ninguém. Mas elas não tiveram essa troca, elas só tiveram a perca, vamos falar assim.
Então eu não sei, pra mim parece que o luto, a perca do meu pai, parece que pesa até mais pra elas do que pra mim. Não sei, coisa da minha cabeça. Mas eu consegui lidar bem com isso daí. Depois, no outro dia, graças a Deus, eu tive a alta hospitalar. Fui pra casa. Fui pra casa não, fui levado pra casa, né? Porque você sai de lá, você não consegue andar, né? Fui pra casa, ainda fiquei... Os enfermeiros que me levaram conseguiram entrar com a maca em casa. A minha esposa preparou junto com um amigo meu, e enfim. O que ela fez? Ela montou o nosso quarto na sala. Sim. Minha sala é uma sala grande. Montou meu quarto na sala, até pela questão de televisão, porque eu ia ficar um tempo ali. E também tinha os equipamentos, que eu fiquei em casa 2 meses, mas eu usei uns 45 dias. A máquina do oxigênio. É um aparelho que ela faz o oxigênio e fica do lado, como uma reserva, um cilindro desse de oxigênio. Caso caia energia, alguma coisa, mas você fica o tempo todo com oxigênio. Eu fiquei, salvo engano, 45 dias com oxigênio em casa ainda. Usando bem pouco. Começou com 2 litros, foi para 1 litro, aí foi tirando, aí tinha etapas do dia que a mulher que estava indo em casa, que eu comecei a ser acompanhado em casa pelo pessoal do Melhor em Casa, que é um pessoal que atendia o pessoal em casa, ia fazer fisioterapia, ia fazer a questão de respiratório, exercícios respiratórios e exercícios físicos também. E eu tive a sorte também de quem foi fazer comigo foi a Sandra, que era a mãe da doutora Ana Paula, que me atendeu na UTI, um amor de pessoa também. Me atendeu muito bem em casa, não só ela, como as outras meninas também, mas eu comecei com ela. E essa vinda para casa foi bem difícil, porque você tá travado. Na verdade, eu cheguei em casa, os enfermeiros me colocaram na cama, te coloca com o lençol, porque você não tem movimentação nenhuma. Fui para casa, ainda fiquei, depois disso daí eu fiquei uns 15 dias acamado mesmo, assim, você não tem força para levantar o tronco na cama. Eu lembro que pra eu tomar café cedo, ou almoçar, ou jantar, enfim, fazer alguma coisa de sentar, a minha esposa pegava na minha mão, eu deitado, eu ainda brincava lá, 1, 2, 3, puxava pra me sentar. Você não tem força para levantar o tronco. E aí eu comia ali, a gente trouxe um criado no meu quarto, colocava as coisas ali, e devagarzinho foi soltando essa coisa, mas banho mesmo, fiquei uns 15 ou 20 dias, a minha esposa me dando banho, com cadeira, ia pro banho, com aquela máquina de oxigênio, porque você tinha que dar o tempo todo ali, você fica sentado, aí eu comecei a me soltar, aí você começa devagarzinho, mas cansa, chega cansado de você lavar o cabelo. E aí você vai devagarzinho, e até teve um dia que eu sou um pouco teimoso, acho que nós somos teimosos, né? E eu queria tomar um banho sozinho, cara, desde lá do quarto, lá da coisa, a maior coisa que eu queria fazer, eu quero tomar um banho. Por mais que o pessoal cuidasse muito bem de você deitado na maca, banho de gato não é vida, né? E eu queria levantar, tomar um banho. Aí, um dia, no banheiro, né, eu falei pra minha esposa, não, eu já comecei a tomar um banho sozinho, eu falei, deixa eu aqui, tô tomando um banho, assim, aí tinha um banquinho que fica assim no quarto, assim, no banho, eu puxei ele assim, a porta tava fechada, ainda não escutou. E daí eu peguei e falei, não, eu vou sair daqui, cara, eu quero tomar um banho sozinho. Aí eu peguei, levantei, fui andando devagarzinho, meio com medo, né, porque você escorrega, aí entrei debaixo do chuveiro. Cara, aquilo foi uma sensação maravilhosa pra mim. Uma vitória. Nossa! Aí eu peguei e falei, cara, tô tomando banho sozinho, pelo menos quase, né. E aí eu falei, aí começou a cansar, eu falei, eu vou sentar no banquinho aqui pra mim lavar meu pé, e depois eu levanto. Só que o banquinho era mais baixo do que a cadeira que eu tava. E a cadeira já foi triste pra sair da cadeira. Aí eu sentei no banquinho, aí dali eu não saí não. Eu tive que gritar pra ela, amor, vem aqui me ajudar aqui. Mas o que você tá fazendo aí? Eu falei, eu queria tomar um banho. Aí foi devagarzinho, vai soltando, fui fazendo fisioterapia. As meninas foi passando exercício, fui fazendo em casa. Elas vão passando depois alguma coisa. Fiz uns pezinhos, você ia fazendo... E vai indo devagar, até que a Sandra, que foi essa menina que... Essa
essa senhora que tava indo fazer pra mim, fisioterapia, ela falou, Paulo, você já pode começar a fazer algumas caminhadinhas, quiser dar uma volta no quarteirão, tudo. Mas, cara, era uma volta, a primeira vez que eu fui dar volta no quarteirão, voltei pra casa acabado, assim. É impressionante, porque você subir a guia, o pé você tem que olhar e colocar, porque você não tem força. É muito louco, cara. Aquela coisa devagarzinho, sabe? Se você passasse um pouco... Eu nunca imaginei que na rua de trás da minha casa tinha uma subida, porque você nunca repara, mas o esforço físico me fez mostrar que ali tem uma subida. E devagarzinho você vai se soltando. Minha esposa pegou muito no meu pé, e para mim fazer as coisas direitinho, e principalmente a questão de internet, não, contato. Porque até no hospital eu ficava vendo, às vezes o pessoal tava com celular, ligava, tinha um senhor, ligava, falava com a mulher, e eu não tava com celular, não tava com nada, e eu ficava maluco, mas assim, aquilo foi pra me proteger, porque eu queria conversar, e eu falava, eu queria falar com a minha esposa, eu queria pedir pra ela mandar pra mim meu celular, porque eu queria saber como é que tá as coisas da loja, e não sei o que, e era justamente isso que ela não queria. Ela teve uma conversa com a minha família, teve uma conversa com as minhas irmãs, e tava todo mundo perdido, porque, bem ou não, todo mundo gostando ou não, quem tocava aquilo ali era eu e meu pai. E, de repente, nenhum dos dois estava ali. Então, eles ficaram bem perdidos com isso daí no começo, tudo. E todo mundo doente também, enfim. Aí, quando eu fui pra casa, eu falei pra ela, amor, eu queria o celular. Ela falou assim, ó, já conversei com as suas irmãs, conversei com a sua mãe, toda a gente entrou num acordo que por agora não é a hora. Falou, eu quero que você se restabeleça, esquece celular, esquece que tem cliente, esquece que existe escritório, esquece que existe marcenaria, que tem funcionário, tá tudo rodando, tá tudo funcionando, fica tranquilo. Mas eu queria saber como é que tá, esquece. Segura aí, que aí depois, eu não lembro um período, mas aí sim ela falou assim, vou te dar o celular, dá uma olhadinha. Aí eu comecei a ver que tinha muita gente que tinha entrado em contato, muitas pessoas, até tomei um susto com isso daí, porque pessoas que praticamente são amigos seus só de internet, pessoas que acaba você tendo algum contato, pessoas que faz muito tempo que você não tinha contato, entrou em contato, seja por mensagem, ou por telefonema mesmo, que ligou para saber como é que estava, pessoas ligando, falando o que aconteceu. Então, foi um carinho muito grande do pessoal, assim, sabe? Eu acho que a doença em si mudou também o jeito de ser do ser humano. Sim. Muitos, sim. Não é? Quer dizer, as pessoas se tornaram mais solidárias. Sim. Né? Mais fraternas. E mudou realmente muita coisa. Não, mudou muita coisa. Hoje eu vejo até na clientela da loja, eu tenho muito cliente que dentro da pandemia, o cara morava em São Paulo, o serviço em São Paulo, e os caras tinham aqui, pro interior tinha chácara, o sítio, enfim, o casa em condomínio, e esses caras se viram obrigados a se ficar recluso, isolado, né? Vieram para esses lugares. E tem muito que não voltou. Eu tenho muito cliente que hoje ficou, o sítio tá organizando o sítio, alguma coisa, montou escritório ali, não quer saber de São Paulo de novo. Sim. Então esse tipo de coisa mudou muito. Eu mesmo, sabe, você começa a dar valor para algumas coisas que você nunca enxergou. É isso que eu ia perguntar para você. Depois que você sarou, que as coisas melhoraram, que você começou a pensar na vida, mudou algum valor, algum princípio em você? Muda muita coisa. O que, por exemplo, Paulo? É questão até família, sabe? Família, você começa a dar mais valor para o quanto você tem uma coisa preciosa em casa, e não que você não dava valor, não é isso. Mas é que você vê o quanto aquilo tem valor, sabe? Você passa a ver não é mais carinho. Você passa a ver que as mínimas coisas têm mais valor do que você sabe? dava, né? Eu até brinco, eu falo, poxa, a vida
A gente tem tanta coisa, vamos falar assim, né? A gente tem tanta coisa, você não precisa de 10% do que a gente tem. 10% do que a gente tem. E tem gente que tem muito mais que a gente. E você fala, acho que tem pouco. Fala, não precisa disso, cara. Você não precisa de muita coisa, não. A bagagem pode ser bem pequena mesmo. E não é hipocrisia nem nada, mas você depois que você toma lugar. exatamente. Você pode ter um carro do ano, ótimo, legal. Você não tem problema. Mas você tem sua família, você tem uma pô, eu vejo minha esposa, pô. Minha esposa pra mim foi foi um anjo, assim, você entendeu? Porque o que fez por mim, não só por mim, mas o que fez pela família na época, até hoje tem muita coisa que ela me ajuda, em questão da loja, a parte financeira, a parte burocrática da coisa, muito ela consegue, porque ela é bem organizada com esse tipo de coisa. Ela tá me ajudando bastante, ajuda bastante nós todos com a loja. Mas muda, cara, muda muita coisa. O que você acha, assim, que radicalmente mudou em você nesses valores, nesses princípios? Eu acho que a questão da vida mesmo, sabe? Tipo, tem uma coisa pra você dar um pause, pra você fazer as coisas, ou você não tem um botão pra você falar assim, não tá legal, vou começar de novo. Isso aqui não tem começo de novo. Você entendeu? Eu tive um começo de novo. Eu tive um renascimento. Sim. Mas você não tem como pausar as coisas. A vida continua e você não sabe. Tem pessoas aí que passam de 100 anos, você não sabe quando é a sua. Então, claro, você não pode deixar as coisas pra lá, você tem que deixar quando você tem filho, alguma coisa, você tem que pensar no futuro deles também, mas você tem que pensar no seu também, você tem que pensar na sua, o suporte, né? Vida, né? Agora, o Paulo de antes com o Paulo de hoje, tem diferença? Tem sim. Tem bastante. Qual é que é essa diferença? Eu não sei se por obrigação ou alguma coisa, mas eu amadureci bastante. Questão de comercialmente mesmo, vamos falar assim, porque eu tive que abraçar tudo, porque antes era eu e meu pai, mas meu pai a vida inteira fez isso, então parece que, eu acredito que não, mas parece que fazia com o pé nas costas, e de repente eu falei, não tenho mais, então eu que vou ter que tocar isso daqui, né? E então... Dá só um minuto. O Paulo está falando muito o Paulo tem um antiquário em Porto Feliz. E juntamente com o pai. E o pai morreu e o Paulo ficou com o antiquário. Isso, a família ficou, né? Mas quem hoje toma frente disso daí sou eu, até pela questão de ser mais velho. Eu tá mais tempo com meu pai trabalhando com isso. E a gente tem funcionário, você tem que... Não é uma coisa que simplesmente fala assim, eu posso parar. Não dá para você parar. Sim, mas, Paulo, uma coisa que... O que eu quero saber realmente, que nós gostaríamos de saber, é o Paulo de antes e o Paulo de hoje, ele valoriza o que mais, além da própria vida? São detalhes da vida. Sim. Não é? Então, logicamente que você valoriza muito mais a saúde, você valoriza muito mais as pequenas coisas. Momentos. São momentos. Né? Você começa a sentir mais o sabor das coisas, sabe? Aquela coisa de, tipo, esse final de semana agora mesmo, a gente teve no domingo, eu tive na casa da minha irmã, minha irmã do meio, e fizemos uma coisa nada demais. A minha irmã tem uma piscina pequena no fundo da casa dela. Juntamos todo mundo, fizemos um churrasquinho. Minha mãe apareceu lá com o marido dela, eu e minha irmã, ficamos todo mundo junto. E aí você começa a olhar aquilo ali e você fala, eu não ia ter isso daqui se eu não tivesse aqui. Eu tô vendo minha sobrinha crescer, tô vendo minha filha crescer. Quem passa por um trauma desse, eu uma acho coisa que louca. sai melhor, no seu caso, Sim, que foi uma vítima, mas saiu
vencedor. Sim, Não é? sim. Você venceu a morte. Exatamente. Não é? Então, se você não valorizar a vida ainda, quem vai valorizar? Não é? Exatamente, exatamente. E as pequenas coisas também. Pequenas coisas, exatamente. É o poder levar a filha para a escola. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem valor. Exatamente. Momentos até com amigos, valorizar esse tipo de coisa, sabe? Eu tive muitas pessoas aí nesse, como é que se fala? Atrás da cortina, enquanto eu estava em casa, acamado, vamos falar assim, que por trás dos bastidores estavam trabalhando para me ajudar ali. Então, sabe, são amigos, amigas, parentes, alguns parentes, pessoas mais próximas. Então, seja eles, cada um da sua maneira, e não só, e às vezes pessoas que a gente... Foi muito legal de ver, por exemplo, eu lembro que quando eu estava saindo da Santa Casa, no dia que eu recebi alta, a doutora Ana Paula falou: ai, Paulo, eu quero tirar uma foto com você, que foi vamos dizer, já virou a famosa foto do, você tá com o cartaz, né, do Eu Venci o Covid. Eu tava com o pessoal, a Ana Paula tava do meu lado, eu saindo na maca, tava com essa placa do Eu Venci o Covid. E eu lembro que nesse dia, não sei se foi nessa hora ou não, alguém tava ali, uma funcionária na Santa Casa, alguém do lado falou assim: ah, Paulo, não sei o que, ela brincou comigo, ela falou assim: ah, você que é o famoso Paulo. Essa pessoa falou pra mim, falou: você é famoso? Eu não sei, mas eu sou o Paulo. Ela falou: saiba que na nossa... E nem da minha religião ela porque pelo jeito que ela falou, ela não falou assim: não foi na minha igreja. O jeito que ela falou foi que foi em algum lugar que não foi na igreja católica, que é a minha orientação. Aí ela falou assim: saiba que a gente rezou muito por você, muito mesmo. E aquilo ali, você começa a mastigar aquilo, você fala: pessoa que eu nunca vi na minha vida, dentro de uma igreja deles, que eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, e tirar um tempo para pensar em você, para pensar e orar por você. Então é esse tipo de coisa que antes não acontecia. E agora não dava valor. Não. E hoje você começa a dar, valor. Orou por mim, obrigadão. Mais um. Exatamente. Não batia, não, né? não. Aí essa coisa desse pós aí, você começa a ter um monte de gente. Olha, o que a gente fez, até hoje eu encontro algumas pessoas, fala: nossa, que legal que você tá. Olha, cara, a gente orou muito por você. Todo mundo fala: cara, agradeço de coração, agradeço mesmo. Oramos também pelo seu pai. Infelizmente eu falei: não, não é nada em vão, porque você fez oração por ele, e hoje, graças a Deus, eu tenho absoluta certeza que ele tá muito melhor que a gente por aqui. Você entendeu? Sim. E é esse tipo de coisa que muda na gente, cara. Esse tipo de coisa muda bastante na cabeça da gente. É essa coisa de, sabe, deixar... às vezes a gente deixa coisas externas, coisas tão pequenas, às vezes por causa de uma bobeira, você vira a cara pra alguém que você tinha amizade, que já fez muita coisa por você, ou que você já fez muita coisa, e você vira a mesa à toa, você fala: meu, não precisa, cara, não, pra quê, né? não tem, às vezes, uma coisa com o vizinho, cara, releva, sabe, deixa passar. É muito curto pra gente ficar arrumando confusão à toa e levar tudo que nem meu pai falava, tudo a ferro e a fogo, sabe? Não dá. É isso daí. Que bom. É assim. Que bom. Sim, graças a Deus. Tá bom. Eu queria dizer que Porto Feliz teve até hoje 151 óbitos pela Covid-19. O Brasil está passando por um momento muito difícil com a retomada e com a variante Ômicron também, que está ajudando, aumentando o número de mortes, mas aumenta também o número de recuperados. E o Paulo é um desses que veio aqui contar a sua história pra gente. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço de coração o convite. Deixo aqui um abraço para todo mundo. Eu comecei a conversa sem
sem falar um boa tarde ou uma boa noite pro pessoal. Mas eu agradeço, aproveito o espaço. Tem muita gente que me ajudou nessa época aí, e tá me ajudando até agora, e eu não pude agradecer cada um, não vou, vai ter gente que eu não vou lembrar da época lá que eu tava mais louco que o Batman dentro do hospital, não vou lembrar, teve muita gente que passou ali e ajudou, então eu agradeço de coração esse pessoal. Esse pessoal precisa de muita atenção, esse pessoal, eu não imagino o que esse pessoal passou, o quanto foi duro para esse pessoal nessa época aí. Então, agradecer a todo mundo que estava ali, agradecer o pessoal da minha família que me ajudou, aos meus amigos que me ajudaram, conhecidos, vizinhos, enfim, profissionais da área de saúde, todo mundo que me ajudou dessa turma, de uma certa forma, que me ajudou e ajudou a minha família também. Claro. Nesse período aí. Eu só tenho a agradecer. Eu sempre falo que como é que tá as coisas? Cara, só posso agradecer. É só agradecer. Que bom. Uhum. Eu quero dizer para você, que é nosso espectador, que a partir de hoje esse estúdio tem um nome, chama-se Mauro Nóbrega. Os motivos são óbvios. O Mauro nos deixou no dia 22 e Mauro seria um dos convidados para vir aqui. E é lógico que a homenagem é muito pouco diante do que ele foi, do amigo que ele foi, do irmão que ele foi. Mas esse estúdio vai se chamar Mauro Nóbrega. E pedir para você também que acompanha a gente, se inscreva, compartilhe, dê like, ajuda o canal, nós já estamos com mais de 150 inscritos. Tá bom? Agradeço sua audiência.